Espectadores do Lesbos Videocasting, o seu entretenimento sáfico para todos os momentos. Eu sou Beatriz. Estamos gravando mais um episódio aqui em Cachoeira, né? Sou uma mulher branca, estou com uma camisa branca e uma sobreposição com uma camisa amarela estampada. Continuamos aqui no fundo azul, certo? Temos o quadro do Lesbos ali em cima, que é a nossa marca registrada. E eu sou Diana Reis, vocês já me conhecem. Estou aqui hoje com uma calça marrom, uma camiseta preta, uma sobreposição também bege. A gente não combinou não, viu, gente? E a gente tá aqui, mais uma vez, gravando com o apoio da Lei Paulo Gustavo Bahia, que está permitindo que a gente possa adentrar esse território baiano tão extenso para falar sobre a diversidade das experiências lésbicas. E hoje a gente está com convidadas especialíssimas aqui. Eu não vou nem começar a falar, porque eu quero que elas falem para vocês conhecerem o trabalho importantíssimo que elas fazem. Olá, pessoal, eu sou a Simone Brandão, sou professora da UFRB, sou coordenadora do LES, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Lesbianidades, Gênero, Raça e Sexualidades. Eu sou uma mulher branca, tô com roupa branca, uma camisa de gola com botões abotoada na frente, branca, com os detalhes em abacaxizinhos, estou com um torso na cabeça, que a gente pode chamar também de ojá, né? E com uma calça branca também. Olá, pessoal, me chamo Elaine Borges, eu sou mestre em Ciências Sociais, faço parte do LES desde 2016 e estou aqui, para falar um pouquinho para vocês sobre essa experiência. Eu sou uma mulher negra, tô com uma blusa branca, um short bege e com cabelinhos de lã. Oi, minha gente, eu me chamo Luísa Cardoso, sou assistente social, atualmente atuo na Defensoria Pública do Estado da Bahia, aqui em Cachoeira, pesquiso no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Lesbianidade, Gênero, Raça e Sexualidades, o LES UFRB, e construo também o movimento social LGBT de Cachoeira, que é o Grupo da Diversidade. Eu sou uma mulher parda, de pele clara, tenho olhos castanhos escuros, tô com meus cabelos presos, raspados ao lado, com uma camisa azul, polo, e é isso. Quem acompanha o nosso processo viu que a gente fez uma chamada e a Simone, ela se colocou nesse lugar para falar de uma experiência que eu acho que é muito importante nesse processo que a gente está aqui de falar de família, que é falar de familiaridades não consanguíneas, né? Que o LES se tornou esse acolhimento de pessoas, né? Lésbicas. E aí eu queria entender, assim, né? Como que foi o desenvolvimento, né? Desse grupo de vocês, como é que vocês têm atuado? Conta um pouquinho pra gente. Tá bom. O LES ele surge a partir de um projeto de extensão, né, na universidade, no sistema prisional da Bahia, que é garantia de direitos sexuais de mulheres negras lésbicas em situação de encarceramento. Isso lá em 2011, né? O LES ainda não existia nesse momento. Esse projeto é criado, né? Eu sou, né, professora supervisora de estágio nesse campo específico, no presídio, e a gente percebe, né, a importância. As mulheres, em geral, na prisão, elas são muito abandonadas, né, recebem poucas visitas, e aí a gente percebe a importância de falar sobre mulheres, e especificamente mulheres que se relacionam afetivamente, sexualmente com mulheres na prisão, né? Então, esse projeto surge vinculado a um outro grupo de pesquisa, que era o Maria Quitéria, né? Posteriormente, o Maria Quitéria acaba porque uma das professoras coordenadoras vai para a UFBA, e aí eu, enquanto uma docente lésbica militante, né, pertencente à rede Lesbi, que é a rede de pesquisadoras, uma rede nacional de militantes e pesquisadoras, né, em lesbianidades, compreendia a importância, né, da gente trazer esse debate também para a universidade, mas com uma centralidade, né? A gente sabe que os temas das dissidências sexuais e de gênero são temas ainda marginais dentro da universidade, então a gente
percebeu que era importante. E principalmente, né, o sistema prisional, né, a gente pensar mulheres lésbicas no sistema prisional, né, um espaço que obviamente é masculino, é LGBTfóbico, é lesbofóbico, né, então a importância de construir esse projeto. A gente, a partir daí, constrói o grupo, né, o LES, né, que é esse espaço, né, o LES, como eu posso definir o LES, né? O LES, na verdade, é um grupo de pesquisa e extensão, né, que vai ter na questão lésbica, na lesbianidade, a sua centralidade, né, e vai pensar as existências lésbicas, pensar os seus processos de resistência em vários espaços da sociedade e também pensar as questões de gênero, de raça e de sexualidade de uma forma interseccional, né? Pensar essas lesbianidades a partir dessa interseccionalidade e, a partir dessa compreensão, desse entendimento, produzir ensino, pesquisa e extensão, né? Mas mais do que isso, né? Quando a gente começa a agregar, né, as estudantes, que o grupo surge, né? E a gente começa a ter... O grupo está vinculado ao serviço social na UFRB, que eu sou professora do curso de serviço social, também sou uma assistente social por formação. Então, o grupo ele é aberto para estudantes de outros cursos também, de cinema, ciências sociais, todos os cursos que estão presentes, né, no Centro de Artes, Humanidades e Letras, esse campus da UFRB. E é muito interessante, né, porque em sua maioria, né, são mulheres lésbicas, né, que se relacionam afetivamente, sexualmente com mulheres ou bissexuais, né? Essas estudantes que vêm para o grupo. Então, para além, né, do interesse, né, na pesquisa, na extensão, né, na produção de conhecimento, a gente estimula bastante, né, a escrever artigo, a publicar, né, a participar de eventos, trazendo, né, a construção de uma epistemologia lésbica. Mas, para além disso, dessa perspectiva mais científica, o LES é um espaço também, né? Quando eu escrevo LES, né? Eu escrevo pensando que o LES, para além de ser esse espaço de produção de conhecimento, ele é um espaço, né, também de afeto, né? Nós somos uma família, né? Eu tô aqui com Elaine e Luísa, que estão no grupo desde 2016, né? 2016, 2018, né? E a gente tem essa coisa de uma saber da vida da outra, da gente fazer encontros na beira do rio, da gente fazer encontros na minha casa, né? Então é esse espaço onde elas se fortalecem, né? Eu acho que Elaine chegou novinha no grupo, ainda fazendo, né, graduação em ciências sociais. Hoje a Elaine está fazendo mestrado, né? E já publicou, escreveu o TCC dela sobre isso. Ela vai falar melhor, né? Melhor do que eu, não vou, não vou me sobrepor, né? Mas é muito legal, é muito bom, né? Essa é uma grande alegria a gente poder ver como essas chegam meninas, né? São mulheres, né? E mulheres cheias de poder, né? E falando sobre si, reafirmando a sua sexualidade, a sua lesbianidade e construindo essa epistemologia lésbica sapatão, que é super importante, construindo um movimento social, né? E engajadas e trazendo outras meninas, né? E super envolvidas. Então, eu acho que é um pouco isso. Nossa, é muito bom ouvir você falando, porque quando eu conheci o Les, eu fiquei muito impressionada pela potência, assim, né? Como você falou, são muitas camadas aí, né? Primeiro, esse acolhimento dentro da universidade, porque a gente já falou aqui diversas vezes, parece até uma repetição, mas a universidade é o lugar em que a gente vai encontrar nossos pares, pessoas com quem a gente vai se identificar, e aí a gente vai formando esses agrupamentos, mas que não necessariamente eles são formalizados, né, em forma de um grupo coletivo, né? Eu já brinquei aqui, né, aqui fazendo Lesbos, tem um monte de gente que se conheceu na universidade, que seguiu fazendo, então são esses agrupamentos, eles são muito potentes. Segundo, formalizar isso, né? Ter esse espaço de sociabilidade. A gente fala muito dessa importância, né? Da gente ter espaços em que a gente se sinta segura, que a gente possa estar lá com as pessoas e compartilhar das nossas vidas. E terceiro, que é trazer isso tudo para a academia também formalmente dentro da pesquisa, né? A Ianca, que estava aqui no episódio anterior, também faz uma pesquisa relacionada a LGBT dentro da academia. Eu também tenho uma pesquisa que é focada na questão da lesbianidade. A gente também conversou em outro episódio com a Dedê, que também eu sei que faz parte aqui do Les. Então, assim, a gente vai formando essa rede que a gente vai, nós mesmos, produzindo nosso conhecimento, porque a academia, de forma geral, deixa a gente de lado, né? Sim. Então, o Les, ele tem essa potência, né, de reunir tudo isso. E assim, quando você falou, vou trazer as meninas, vamos apresentar essa família, eu achei muito legal. E aí eu queria saber também de vocês, assim, como que é essa participação de vocês no Les? Como é que vocês se sentem em relação a ele?
Pronto, minha fala vai muito nesse sentido mesmo do que você traz em relação a esse acolhimento. Eu chego na universidade em 2016, dentro de um processo de aventura mesmo, de sair da casa, né, do meu progenitor, onde eu estava sofrendo várias violências, justamente por ser uma mulher sapatão. E aí encontro na universidade esse lugar de retorno, mas não de um retorno de mãos vazias, né? Um retorno onde eu pudesse dar continuidade aos meus sonhos também. Então uma amiga me convidou para ir assistir a sessão, que foi justamente o filme que foi produzido lá no Complexo Penitenciário lá de Feira de Santana. E aí foi o meu primeiro contato com o Les, né? Achei incrível, mas aquela coisa, chegando na universidade, ainda conhecendo, depois encontrei outras pessoas que me convidaram de fato, assim, que hoje é integrante a mais velha do grupo, que é a Renata, e me convidou para ir para uma reunião de fato, assim. E aí eu fui e foi muito importante para mim, porque eu chego na universidade justamente saindo de uma casa onde eu sofri violência e com anseio de estudar sobre histórias que perpassavam ali a minha própria história de vida. Então, nesses processos sobre estudar lesbianidade, chego nas ciências sociais, um lugar que nós, né, pesquisadoras negras, o sapatão, enfim, indígenas, quilombolas, vemos trazendo outra perspectiva, mas que ainda é um curso que veio de um lugar muito eurocentrado. Então, é muito aquela perspectiva de estudar as ciências sociais desse lugar de uma neutralidade que é falsa e que não existe, né? Obviamente, já existe uma compreensão diferente sobre isso, mas eu vou ali e chego vendo os clássicos de ciências sociais que vai trazer sobre essas questões. Eu falei, agora, como é que eu vou estudar sobre lesbianidade, sobre minha própria história de vida? E aí eu encontro no LE justamente esse arcabouço teórico e afetivo, né? E eu falo afetivo porque foi muito importante para mim, porque sou uma mulher que tem um processo com ansiedade por toda a história de vida. É muito difícil entrar na universidade, mas mais difícil ainda é permanecer, né? Então a permanência, ela se dá não só através dos processos financeiros, mas desse apoio também, que é também afetivo, né? Então, eu encontro no LES esses dois lugares, pensando na questão de bolsas de estudo, que é super importante, né? A gente tem outros programas também na universidade, que é legal, mas ter esse acompanhamento, né? Ter pessoas como a professora Simone, que pega a sua mão e vai junto, foi essencial para que eu estivesse aqui hoje. Então, teve momentos que eu quis sair do LES, não porque eu não gostasse do LES, mas porque eu não estava conseguindo lidar com tudo ao mesmo tempo. E Simone, não. Dê seu tempo, respire e volte, porque nós somos uma família, assim. Então, momentos como esse de não vamos fazer nossa reunião no formato de aula dentro de uma sala, aquela coisa burocrática de fazer ali próximo ao rio, traz um outro local, assim, sabe? Onde a gente sente de que a gente está produzindo, mas está produzindo de uma forma leve também. Então, meu encontro com o Léo se dá dessa forma. E aí eu tenho a oportunidade de ir lá em Feira de Santana, de ir no complexo e de conhecer as meninas do filme presencialmente e de compartilhar com elas outras realidades que hoje me fez ser uma pessoa melhor, né? Porque tem pessoas que vai chegar nos espaços e achar que a gente está na universidade e que a gente só está trazendo conhecimento, mas não, é uma troca, né? Então, eu chego com uma perspectiva, eu sou uma mulher negra que vem de classe baixa, mais popular, então a experiência da universidade vinculada a um grupo de pesquisa, onde há produção de ciência, mas também onde há afeto, foi essencial para que hoje eu estivesse aqui enquanto uma bacharel em ciências sociais, no meio antropóloga, porque eu gosto de estudos nessa área da antropologia, mais especificamente ali a etnografia, e também sou mestre, já formada, e estou aí caminhando para ir para o doutorado, sempre com o apoio das minhas colegas. E tendo a oportunidade de também conseguir acessar outros lugares, como recentemente a gente pôde ir em Vitória da Conquista apresentar trabalhos, consegui passar agora também em um evento que vai ser em Portugal, então já estou aqui mobilizando elas para poder, bora comigo, estou com medo. E, enfim, eu estudo sobre lesbianidade também, como trouxe, né? Foi sobre coisas que atravessaram minha própria história, então sobre lesbianidade e família, a partir dessa perspectiva interseccional que a professora traz. Então lá no LES eu pude ter acesso a muitas referências sobre lesbianidades e também acesso a outros contatos, como por exemplo estar vinculado à rede lesbi e tal, pude acessar de forma presencial as mulheres que foram referências no meu trabalho, e Simone também é uma das minhas grandes referências, assim. Então eu fiquei impressionada quando eu vi essas professoras já renomadas me chamando, eu vi seu artigo, eu falei... E aí Simone sempre foi essa pessoa, a gente até conversou recentemente, né? Eu falei, poxa, obrigado por nunca desistir de mim, porque teve momentos que eu realmente quis desistir, assim.
E ela falou, não, relaxa um pouquinho, respira, vai dar certo. E a gente tá aqui até hoje construindo esse caminho. Aí, em breve, darei entrevista para vocês enquanto professora da UFRB, porque eu falo isso em todas. Eu falo isso em todos os lugares. Então, minha experiência é essa. Venho construindo com o Les nesse lugar, assim, de uma produção que é muito maravilhosa. E que espero que vocês, que estão sabendo um pouquinho agora sobre o Les, venham conhecer um pouco mais também. Uma coisa muito interessante que você falou e que eu acho que a gente já comentou também em episódios anteriores é que quando normalmente a gente dentro do núcleo familiar sanguíneo, né, sofre violências, muitos outros lugares acabam se tornando esse lugar de acolhimento para que a gente consiga se compreender e também se assumir enquanto identidade lésbica mesmo, né? E, enfim, esse momento do Lesbos, né, também já foi uma coisa que a gente conversou muito nas nossas entrevistas anteriores, de a gente encontrar dentro do espaço da academia, ainda que não formalizado, no caso de vocês, formalizado, né, pelo Les, esse lugar de acolhimento. E quando você fala do deslocamento das aulas para o Rio, né, é uma coisa muito, muito interessante, muito bonita, até metafórica, de que é mesmo um deslocamento. O Les, ele já se constitui enquanto um deslocamento social, né? E aí, enfim, as aulas serem deslocadas também para a beira de um rio, né? O encontro das águas, enfim, é muito bonito, muito interessante e, enfim, até eu fiquei com vontade de participar do Les agora. Chega junta, chega pro Venha. brejo. Gente, quero fazer parte. Chega pro brejo. Pode chegar. E fora a ocupação do espaço urbano, né? A gente falou aqui muito dessa dificuldade da gente de ter esses espaços externos de sociabilidade, e aí vocês se reúnem com a força do coletivo, vão e ocupam esse espaço externo, né? Eu achei muito bonito isso que você falou. E outra coisa também que eu fiquei, assim, muito... assim, me senti muito representada, assim, na sua fala... Quando você falou assim, né? É muito difícil se manter na academia. E quando a gente fala assim, vou fazer uma pesquisa sobre lesbianidade, vou fazer uma pesquisa... E às vezes você não tá num espaço que é onde se espera que essa pesquisa aconteça. Eu, por exemplo, eu tô no cinema falando que eu quero falar de filme sapatão. Então, você já fica naquela coisa assim, tipo, se sentindo julgada, se sentindo fora do lugar. Então, quando você tem um grupo que vai te acolher e vai te dar todo o suporte para você desenvolver sua pesquisa com confiança, é muito maravilhoso, gente. É assim, eu já tô aqui também me sentindo abraçada por esse grupo. Já vou ficar aqui em Cachoeira, gente, acabou. Eu acho que a academia é difícil não só por isso, né? Mas também quando a gente vai para os núcleos de estudo de gênero e sexualidade, ainda que exista, né, naquela descriçãozinha uma abertura para experiência lésbica e para identidade lésbica, quando a gente vai para a prática, muitas vezes os discursos são centrados por homens na vivência e nas experiências sexuais e de gênero dos homens, né? Então a gente costuma ter muito, pelo menos assim, acho que Gi também passeou por um grupo lá de Salvador, e aí a gente teve uma experiência meio parecida nisso, assim, é tudo muito falocêntrico, ainda que seja estudo de gênero e outras identidades, acaba, né, o discurso ficando muito centrado nos homens. É aquele balaio da diversidade que no final não tem diversidade nenhuma, né? E aí, essa força de vocês terem esse espaço que vocês falam, não, a gente vai falar então de mulheres que estão se relacionando com mulheres. É que nem a gente aqui, né? A gente faz essa fissura e fala, a gente vai contar as nossas histórias, a gente vai olhar para as nossas famílias, nossas relações afetivas, né? Então é bem legal, assim, essa troca. Já quero fazer outras gravações aqui com o Lé, gente. Eu vou pensar em outras temporadas com essas meninas, Vamos. viu? E Luísa também agora, né? Fala um Minha pouquinho. gente, percebo que a gente, enquanto lésbicas sapatonas, a gente se encontra também em muitos lugares de belezas, mas também de durezas, né? De opressões, assim. E aí, nessa trajetória da vida enquanto sapatona, né? Já fui uma sapatilha, mas sou caminhoneira desde pequenininha, né? Tenho essa performatividade de gênero dissidente desde pequenininha. Então, antes, inclusive, de eu me reconhecer enquanto lésbica, sapatona, de fazer o exercício da minha sexualidade dissidente, eu já era atravessada pela lesbofobia. E nesse contexto educacional, muito, né? Pensando a educação escolar também. Porque a gente, para chegar na universidade, a gente também precisa passar por essa educação escolar, né? E nós, LGBTs, lésbicas e sapatonas, a gente tem um lugar importante aí nesses dados de evasão, que na verdade são expulsões escolares, né? Então, na minha trajetória, na minha adolescência, eu fui expulsa de 2 escolas
E aí chegou um momento que eu também falei, não vou estudar, né? Esse espaço não me quer, também não quero esse espaço. E entendia, inclusive, que as minhas construções, daquilo que eu me interessava, e o lugar onde eu reconhecia a potencialidade da minha inteligência, ela não necessariamente era acolhida e respeitada por esse âmbito escolar, né? E aí, depois de um corre ali de manhã, de meu pai, não, estuda e tal, eu me formo no ensino médio através do Enem, que até 2016 era possível, né? Se formar no ensino médio pelo Enem. E aí vou para a universidade, para o curso de serviço social, adentro da Universidade Católica do Salvador, né? Que é de onde eu sou oriunda também. Eu sou soteropolitana, do bairro de Itapuã. Faço a minha graduação e começo a construir um movimento social dentro da universidade, que é onde eu também encontro, né, com essa discussão de lesbianidades, a discussão de gênero e sexualidade de uma outra forma que a graduação ali, né, na sua estrutura de currículo, ela não nos apresentava. E nessas andanças no movimento estudantil, enquanto coordenadora regional da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, a gente vem até Cachoeira, né, fazer esse encontro do Centro Acadêmico de Serviço Social Dandara com o Centro Acadêmico de Serviço Social Marielle Franco, né? O encontro de Dandara com Marielle aí. E aí, fazendo uma discussão sobre formação profissional, universidade e educação, eu falo sobre esse lugar de invisibilidade que eu também encontro quando eu chego na universidade, né? Que não me alcançou só na educação básica, mas também na universidade. E aí faço esse tensionamento, né, de cadê as lesbianidades na formação profissional em serviço social, né? Como é que a gente se forma para sermos assistentes sociais olhando para os sujeitos de direitos enquanto esse sujeito homogêneo, sem reconhecer que os sujeitos de direitos eles são plurais e que é preciso, inclusive, reconhecer, né, as especificidades das lesbianidades para fazer resposta às demandas sociais das lésbicas e sapatonas. E aí me levanta uma professora, né, que é Simone, para dizer assim, não, aqui a gente tem o Les, né? E aí eu lembro como isso me toca, assim, que aí eu fico tão mobilizada que eu termino ali aquele debate e aí eu saio atrás de Simone, assim, ela descendo as escadas da Fundação Hansen, aqui em Cachoeira. Eu falo, professora, eu posso participar do grupo? Eu posso vir para uma reunião do grupo? Ela, não, pode, venha para uma reunião, sim, vai ser muito bem-vinda e tal. E eu começo a fazer esse corre, assim. Em Salvador eu tinha 2 estágios, um de manhã, um de tarde, fazia universidade à noite, mas separava ali na minha agenda essa noite que eu vinha para Cachoeira, depois dos meus estágios, para poder participar da reunião do grupo, né? E aí isso diz o quanto esse espaço era importante para mim e fortalecedor, inclusive, para eu dar conta dos outros desafios, né? Dessa graduação, dessa formação profissional. E aí, chegando aqui, eu era acolhida por era uma república, né? Que tinham muitas pessoas LGBTs, inclusive, nessa república, que era o Casulo, que tem, assim, companheiras e companheiros, né, assim, das comunidades LGBTI+, que me acolhiam na República para que eu passasse a noite e pudesse participar dessa construção do Les. E aí eu fui para esse espaço e comecei a me reconhecer e conhecer, né, as companheiras que estavam ali também na luta para terem as suas epistemologias sapatonas reconhecidas e legitimadas dentro da universidade, mas que também entendiam, né, como eu, os construtos da nossa própria vida enquanto lugares de construção de saberes, né? Quanto tinha potencialidades ali nas resistências que a gente também forjou no nosso cotidiano para sobreviver e para viver, né? Para bem viver, inclusive. Então, assim, o Les é esse espaço, né? É esse espaço de reconhecimento, é esse espaço de cuidado mútuo, né? É esse espaço de trocas, de amorosidades, um espaço também possível da gente divergir, né? Da gente debater, mas da gente construir juntas, assim. E isso é fundamental porque é também um espaço que nos oportunizou, né? Me oportunizou a me entender sapatona e acadêmica. Me oportunizou a me entender sapatona e pesquisadora, sabe? E para mim, o Les também é fundamental porque ele tá para além dos muros da universidade, né? Nesse movimento que é pensar as aulas em outros lugares, mas também no movimento que é fazer relação com a comunidade em Cachoeira. Então, assim, o Les está na construção da parada LGBT de Cachoeira, o Les esteve na construção aí da nossa primeira conferência LGBT de Cachoeira, que foi agora na semana passada, na quinta-feira, né? O Les
oportuniza a gente a estar em espaços acadêmicos em outros estados e outros municípios, e são nesses lugares também que a gente se banha de afetividade, né? Porque a gente está ali, a gente divide o corre da pesquisa, mas a gente também está ali dividindo uma casa, né? A gente divide as comidas que a gente vai também comer ali, a gente pensa, né, nos momentos, como é que a gente vai relaxar aqui juntas, a gente vai também distensionar, né, diante desse contexto que é também tenso, né, na universidade, que também tem suas durezas. Então, acho que hoje eu penso que não seria possível, né, eu me formar enquanto assistente social da maneira como foi, fazendo uma monografia discutindo lesbianidades, lésbicas e sapatonas no serviço social, e está hoje no mestrado aqui no Programa de Políticas Sociais e Territórios da UFRB, discutindo mais uma vez lesbianidades e formação profissional em serviço social, sabe? Tensionando isso no currículo, tensionando isso para além dessas disciplinas, né, que a gente encontra com tudo junto, gênero, sexualidades, raça, geração, e no final das contas a gente não dialoga sobre nada com o cuidado que é justo, né, com a profundidade que é justa. Então, tenho feito essa luta e não me sinto só também nessa luta, porque sempre que me sinto, olho para as nossas trincheiras, olho para o Leis e reconheço assim que caminhamos juntas. É isso. Então, é uma comunidade mesmo, né, que foi sendo criada, assim. E você falou uma coisa que eu achei muito importante, que às vezes, as pessoas não entendem a importância da gente ter os nossos espaços de discussão entre nós. Porque é nesse espaço que a gente vai entender também as nossas divergências, como você falou, né? Aqui, cada uma de nós tem uma vivência, tem uma experiência, tem um marcador diferente de classe, raça, vivências outras, e a gente precisa entender que grupo somos nós e que a gente não é tudo igual, né? Enfim, é muito importante que a gente possa estar, né, fabulando sobre isso. E esse episódio, né, essa temporada, né, do Lesbos é muito sobre isso, né? Da gente conseguir adentrar outros territórios, a gente conseguir chegar em outras pessoas, outras lesbianidades, pra gente estar expandindo mesmo, né, nosso repertório sobre essas vivências, sobre esses rostos, né? A gente fala muito assim, que no audiovisual a gente tem às vezes os padrões, né, de lésbicas. Agora, eu tava assistindo a novela das 9, né, com minha namorada, e ela tava bem encucada outro dia falando do casal de sapatonas da novela. Primeiro que aquela coisa que não tem beijo, não tem afeto, nunca vi, né? Sapatona a gente quer estar assim, né? A gente tá grudada, se não dá um beijo. Mas enfim, além de tudo, aquela sapatona padrão, né? Cabelos longos, corpos claros, corpos que a gente consegue identificar uma classe. Aí ela falou, mas essa daí não podia ser uma caminhoneira? E aí vem aquele lugar também, né, das mulheres lésbicas desfende, da dupla marginalização que tem, né? Então são várias camadas que a gente precisa discutir dentro da nossa comunidade, que dentro desse balaio da diversidade ali não cabe. Como é que você vai discutir essas questões com, sei lá, pessoas que estão discutindo outras questões de gênero, de corpo? A gente tem as nossas próprias experiências, então a gente tá aqui fazendo essas trocas. Isso aqui pra mim é tudo, assim, gente. Por mim, eu ficava aqui o dia todo. Eu fico muito feliz, né? Assim, eu fico emocionada vendo Elaine, né? Vendo Luísa falando aqui, né? Dessa relação com o Les. Embora eu reconheça, eu saiba do papel do Les, mas é lindo, né? A gente ver, a gente acompanhar, elas florescerem, né? É muito bacana, né? Ver essa potência, né? Que elas se tornaram, né? E pensar que elas serão o futuro, né, do Les. Elas estão construindo, em algum momento eu vou sair de cena, né, e elas vão estar ali, né, continuando dando continuidade, porque eu entendo, consigo perceber, e por isso eu insisto tanto no Les, né, porque a universidade, como a gente já falou aqui, é uma instituição eurocentrada, né, é uma instituição heterocentrada. Então, você bancar esse debate dentro da universidade é bancar também a sua invisibilidade, né? Mas isso não é uma questão para mim, né? A questão para mim é que esse debate ele saia da invisibilidade, né? E eu acho que o Les ele potencializa isso, né? Que dentro da academia esse debate ganhe de fato uma centralidade, né? E que isso seja potência na vida delas, que elas tenham um espaço para discutir o que elas se identificam de fato. Né? E a gente consiga construir, né, um corpus denso, teórico,
né, sobre lesbianidades, né, no Brasil, né, a partir das nossas experiências, né, como a gente aprendeu com o movimento feminista negro, né, essa construção teórica a partir das experiências. Então, a minha percepção é que eu gostaria de ter tido, né, um LES na época da minha graduação, na década de 90, né? Eu sequer tive uma professora que publicamente se colocasse como uma mulher lésbica, né? Eu gostaria de ter tido isso, né? Então eu sei o quanto isso é importante, né? E é quase assim, né? Como os pais, aqueles pais que pensam assim, eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei, né? Então é um pouco isso, né? Eu quero poder contribuir, né? Isso assim, me dá assim, um prazer enorme, né, na docência, né? Enquanto pesquisadora, de poder saber que eu estou construindo isso com elas, né? E que a gente está construindo isso também para o debate, né, da lesbianidade, né? No Brasil, enfim. Eu acho que é isso, né? E fazer esse grupo chegar em mais pessoas, né? A gente vai deixar aqui as redes para quem quiser conhecer o Les, esse trabalho incrível. Elas estão aí, né, ocupando vários espaços, isso é super importante. Eu acho que uma coisa muito importante que o Les traz e que a gente tem que levar mesmo para nossa vida é que as nossas múltiplas experiências ocupem múltiplos espaços, né? Ocupem as beiras dos rios, ocupem os bares, ocupem o cinema, ocupem as ciências sociais. Eu acho que a gente faz esse trabalho muito pensando nisso, nessa ocupação de espaço e nesse diálogo múltiplo que ele existe mesmo dentro da nossa realidade. E eu espero que quem está aí também do outro lado consiga se articular para que as suas múltiplas experiências também saiam e ocupem também todos esses espaços que ainda estão vazios, né? Eu acho que é isso. Eu quero agradecer bastante por ter esse espaço, né, para falar um pouco sobre nossa realidade, sobre nossas vivências. Um espaço que agora para mim se tornou também um espaço de afeto. Eu sou muito suspeita para falar sobre afeto, mas é isso, assim, lugares que são acolhedores como esse, para mim é super importante. Eu também queria agradecer essa escuta respeitosa e essa escuta que também é um encontro, né? Acho que é importante a gente se conectar e poder dizer sobre a existência sapatão, a existência lésbica com outras de nós é também sempre espaços que nos fortalecem, né? Então, acho que essa também é uma oportunidade massa da gente chegar em outras lésbicas e sapatonas que estão aqui assistindo e que são muito bem-vindas nesse brejo. Cheguem, vamos construir esse espaço que está na universidade institucionalizado, mas está na vida, né? O Les é também esse lugar que não se restringe apenas a pessoas que são universitárias, né? O Les é um espaço que constrói com a comunidade e esse é, inclusive, um papel e uma responsabilidade do Les enquanto grupo de pesquisa, né? Que é essa devolutiva social que se reflete em nós, né? Que construímos o Les, mas também em outras de nós. Então, o Les tem esse compromisso. Sempre a gente aproveita até para compartilhar uma experiência que a gente teve com o Les Bossenso Nacional, que teve enquanto pesquisa, né, feita majoritária através de um formulário online. E essa foi uma questão também para nós do Les, né? Porque a gente trabalha e pesquisa e constrói com comunidades vulneradas que não necessariamente têm acesso, né, a esses equipamentos, a um letramento digital. Então, o Les fez um corre aí junto ao Les Bossenso de imprimir os formulários e ir em determinados espaços, articular com os equipamentos que atuam com a população em situação de rua, em Salvador, e a gente chegou lá. Fomos em algumas unidades de acolhimento à população em situação de rua, fomos a terreiros. Então, o Les também tem esse corre, né? Não é um grupo de pesquisa que está ali atrelado exclusivamente à universidade, né? O Les está em movimento, o Les está na vida.
Então é isso, cheguem juntas, minha gente, venham para esse brejo. Eu também quero agradecer a vocês, né, por aceitarem, né, essa nossa proposta, né, que foi ousada, porque era um debate sobre família, e da gente se colocar como essa família, né, uma família diferenciada, né, que não é de laços, né, consanguíneos, né, mas é uma família de afeto, né, e vocês terem a sensibilidade, né, de perceber, né, de abraçar essa nossa ousadia, né, e convidar, né, as pessoas, quem quiser, quem tiver interesse de participar do LES, a gente está nas redes sociais, a gente está no Instagram, né, nossas reuniões acontecem às quintas-feiras, a cada 15 dias, presencialmente, a gente tem tentado fazer, né, uma discussão híbrida, né, uma reunião híbrida, mas a gente dá preferência se as pessoas puderem chegar, tá aqui com a gente. Muito importante, né, parabenizar por essa iniciativa de vocês, porque é um fortalecimento, né, dessa construção lésbica, sapatona, né, de produção de conhecimento, né, mas também de vivência, de experiências. Então, essa iniciativa de vocês é uma grande resistência, né, no nosso universo, para as nossas existências, né? Então, muito obrigada. Obrigada, parabéns por esse trabalho lindo. E lembrando que a gente está aqui, né, chegando nessas pessoas tão especiais, nesse trabalho tão potente, graças ao edital, né, Paulo Gustavo Bahia, que forneceu os recursos para a gente estar aqui, fazendo essa caminhada, né, botando nosso caminhão na estrada, indo encontrar outras sapatonas, aumentando o nosso brejo. E é isso, a gente fica por aqui. Não deixem de acompanhar, a gente tem ainda o próximo episódio, o último episódio fechando essa temporada. E é isso. Muito obrigada.